E aí, beleza, criatura? Sugestão de projeto, de modelo de estrutura de redação para você arrebentar lá no Enem. É claro que você tem que ir para a prova com alguns modelos. E olha essa sugestão para você. Olha só, quando eu falo de modelo, eu não me refiro a ter frases prontas, mas uma estrutura pré-pensada, dissertativa, argumentativa. Imagine aí esse assunto. Muita gente diz que ele tem uma chance enorme de cair, que é essa questão de o preconceito linguístico no Brasil, assunto sobre o qual se tem falado muito. Antes de qualquer coisa, o que eu quero que você entenda é o seguinte: uma redação Enem normalmente tem 4 parágrafos. Pode ter mais, pode ter menos, mas normalmente tem 4 parágrafos. A introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão, lá a intervenção. É interessante você perceber, antes de qualquer coisa, o seguinte: a intervenção não tem que vir na conclusão. Mas é mais fácil para quem escreve, é mais fácil para quem corrige, é mais lógico que ela venha no final do texto, lá na conclusão, sem dúvida alguma. Outra coisa importante: o ideal é aquilo que todo mundo aprende na escola, aquilo que todos os manuais de redação dizem, é que cada parágrafo tenha 3 partes, porque cada parágrafo é uma mini dissertação argumentativa. Então, cada parágrafo tem sua própria introdução, seu próprio desenvolvimento e sua própria conclusão. Cada parágrafo tem começo, meio e fim. E aí eu esquematizei para você aí, ó. Introdução 1, 2, 3, D1, 4, 5, 6, D2, 7, 8, 9 e conclusão 10, 11, 12. As 3 partes de cada parágrafo. Cada parágrafo terá introdução, desenvolvimento e conclusão, começo, meio e fim. E é importante você prestar atenção nisso, porque é aqui, nessa visão do todo, que começa o meu projeto textual. Eu tenho que fabricar a minha redação, eu tenho que pensar a minha redação com as minhas estratégias já estabelecidas. Dessa forma, olha só como é que eu gosto de pensar meu texto. Eu gosto de fazer o 3 igual ao 10 e o 10 igual ao 3. Ou seja, eu retomo lá na conclusão a minha introdução para amarrar o texto. Claro, a minha introdução termina falando que um problema deve ser resolvido. Aí eu começo a conclusão dizendo: então, para que o problema seja resolvido, ou seja, na introdução da conclusão, eu retomo a conclusão da introdução. Prestou atenção aí, criatura? Olha só, na introdução da conclusão, eu retomo a conclusão da introdução. Outra coisa importante: para não ficar falando ao longo do meu desenvolvimento sobre o mesmo assunto, sobre as mesmas coisas, eu gosto de diferenciar o meu D1 do meu D2 da seguinte maneira. Muita gente gosta de falar de um assunto no D1 e de outro assunto no D2. Eu acho isso perigoso, porque depois você terá alguma dificuldade para encaixar os 2 parágrafos. Eu prefiro pensar diferente. Eu prefiro pensar em um problema só que eu divido em 2. Eu pego um problema só e divido em 2, no caso de preconceito linguístico. Aí no meu D1, eu falo do aspecto mais conceitual. Como assim conceitual? É que aí eu falo de literatura, falo de filosofia, falo de história, falo sobre aqueles assuntos que eu aprendi no livro, que eu aprendi na escola. Isso mostra um repertório acadêmico, aquilo que eu estudei na escola. E eu gosto de usar mais o raciocínio dedutivo. O que é dedutivo? Dedutivo nada mais é do que sair do geral para o específico. Vou sair de conceitos gerais e vou afunilando até especificar. No meu D2, eu falo do mesmo assunto, só que levando em conta o aspecto mais social e menos conceitual. Como assim mais social?
eu gosto de colocar exemplos do dia a dia. Alguma frase do dia a dia, algum programa de televisão, algum desenho animado, alguma série, aquele meu repertório que eu descobri, que eu aprendi vivendo, observando o meu dia a dia, vivenciando o meu dia a dia. É um repertório que eu aprendo experimentando a própria vida. Isso dá, no meu desenvolvimento, ao meu corretor, um argumento interessante. Porque no meu D1 eu mostro que eu tenho recursos acadêmicos para falar do assunto. Eu tenho algum conteúdo da filosofia, da língua portuguesa, da literatura, e no meu D2 eu demonstro ter sido capaz de observar o problema no meu dia a dia. Enquanto no D1 eu prefiro o raciocínio dedutivo, no meu D2 eu prefiro o raciocínio indutivo. E eu estou fazendo só uma sugestão para você. O indutivo, diferentemente, parte do mais específico para o mais geral. Ou seja, eu posso começar o meu D2 usando um exemplo. E outra coisa interessante para ficar bem amarrado é que eu gosto de fazer o 9 igual ao 4, o 4 igual ao 9. Ou seja, eu abro o meu desenvolvimento falando de um assunto que eu vou retomar lá no final do meu desenvolvimento. No final do D2, eu retomo o início do D1, o que faz o meu texto ficar muito bem amarrado. Quer ver? Entrando em detalhes para você perceber. Olha só. E pensando primeiro, é claro, no meu desenvolvimento. Veja só como eu gosto de organizar o meu D1. E é claro, é uma sugestão. É uma sugestão. Como o D1 tem 3 partes e cada parágrafo tem 3 partes, eu gosto de, logo na introdução do D1, colocar algum repertório. Alguma coisa da filosofia, alguma coisa da história, algum dado da história mesmo ou da sociologia. Depois eu faço uma análise desse repertório e depois eu coloco a minha tese, eu reafirmo a minha tese, o meu ponto de vista. Tese que já vem explícita desde a minha introdução. Calma que eu vou falar da introdução ainda, espera aí. Já no meu D2, que é mais indutivo, eu já começo dando um exemplo de como esse problema pode ser observado no dia a dia, de como essa tese pode ser observada no dia a dia. E aí eu encaixo o D1, o D2 no D1, porque eu dou um exemplo logo para abrir o D2 que vai se encaixar perfeitamente bem na minha tese. Depois eu faço uma análise dessa tese, generalizando um pouco, ampliando um pouco. Mas, professor, generalizar não é sempre errado? Nesse caso, não. Porque eu vou partir do exemplo para problematizar, para falar do assunto de forma mais ampla. E depois eu volto ao repertório. Eu comprovo aquilo que o repertório disse. Eu comprovo aquilo que o repertório disse. Eu faço uma comprovação empírica do meu repertório. Ou seja, no final do D2 eu retomo o início do D1. O que é empírico? Experimentação. Ou seja, por meio da experimentação, eu comprovo aquilo que eu disse lá na abertura do meu D1. Fechou? Agora, olha só, esquematizando, esse argumento pode ser chamado de argumento ampulheta. É porque o D1 sai do geral para o específico e o D2 sai do específico para o geral. Você amplia e vai afunilando e depois faz o contrário no D2. E se você começa com uma afirmação mais geral, no D1, você termina comprovando essa afirmação geral no D2. Existe, nesse caso, uma sequência argumentativa que fica muito mais convincente. Agora, olha só o exemplo bem claro para você de como eu poderia fazer o meu D1 se a proposta fosse sobre o preconceito linguístico no Brasil. Olha só. Primeiro, o meu repertório. Sobre esse assunto, olha só que interessante, sobre esse assunto vale lembrar Freud em obras como O Mal-Estar da Civilização. Para o psicanalista, toda sociedade gera e impõe modelos de comportamentos e valores. É uma afirmação de Freud.
e um repertório interessantíssimo, dizendo que toda sociedade, eu nem estou falando do preconceito linguístico ainda, mas toda sociedade impõe valores. Aí eu vou analisar esse repertório, eu vou falar sobre o assunto, e ligando já, puxando o assunto para o tema de que eu quero falar. Nesse sentido, verifica-se o fato de, no Brasil, a cultura letrada e elitizada ter criado o ideal de que a variedade padrão deve ser a única valorizada. Para essa perspectiva, as outras variedades, deveriam deixar de existir. Eu comecei já a fazer uma análise desse repertório, ligando o repertório ao assunto do qual eu quero falar. E aí eu falo do tema, da minha tese, de forma específica. Ou seja, o preconceito linguístico é subproduto preocupante. Olha a importância dessa palavra preocupante para reafirmar o meu posicionamento de um patrimônio ideológico ainda carregado de sentimento colonial e, por isso, europeizante. E é por isso que é preconceituoso, já que se valoriza o padrão do português mais europeu. Veja só, o assunto é preconceito linguístico. E eu só falei de forma específica do preconceito linguístico na última parte. Eu fui preparando o assunto por meio de uma sequência lógica até chegar à minha tese. Muitas vezes o aluno vai falar de um assunto como preconceito linguístico e fica toda hora, porque o preconceito linguístico, o preconceito linguístico, o preconceito linguístico, e fala, professor, me dá um sinônimo para preconceito linguístico. Se você faz isso, o seu problema não é falta de sinônimo. O seu problema é que você fica falando do mesmo assunto o tempo todo. Só muda a frase, mas fica falando a mesma coisa o tempo todo. Nesse caso, o ideal é que você tenha projetos de argumentação. Por exemplo, usar o método dedutivo, sair do geral até chegar ao assunto de que você quer falar. Ou usar o método indutivo, você tem que ter um método de argumentação. Você não pode sair argumentando na louca. Porque tem aluno que pensa a primeira frase e espera Deus revelar o resto, Você tem que ter um projeto de argumentação. Você não pode ir escrevendo, jogando o que vem à cabeça. Olha aí o meu D2. Agora, olha só o D2. No D2 eu começo dando um exemplo. Acabei de falar da minha tese no final do D1. E no D2 eu começo dando um exemplo. E se é para falar, por exemplo, de preconceito linguístico, eu posso falar daquele caso, daquele médico, isso foi bastante divulgado nas mídias, aquele médico que riu da forma como o paciente falava. Aí eu cito, falo da fonte, mas e se eu não lembrar nenhum exemplo específico? Eu posso citar exemplos genéricos, ou melhor, exemplos cotidianos, como esse aí. Você fala muito errado, menino. Repete a professora. Não são necessárias estatísticas. Exemplos assim povoam o cotidiano brasileiro. Interessante nesse caso porque eu usei o senso comum a favor da minha argumentação. Ou seja, nem sempre o senso comum é errado. Às vezes eu posso usá-lo porque ele é aquilo que é tão comprovável, e eu deixo claro, não são necessárias estatísticas. Todo mundo já presenciou isso. Aí, depois, eu generalizo. Eu amplio a discussão. De qualquer forma, é preciso avaliar esse discurso. A professora mostrou sincera preocupação ou apenas exercitou seu preconceito? Na verdade, as duas coisas. Eu posso fazer pergunta para poder argumentar? Claro que posso. Isso, inclusive, contribui para que o meu texto fique mais sofisticado. Mas, professor, isso não aproximaria o meu texto do artigo de opinião? Se fosse uma pergunta dirigida diretamente ao leitor, sim. Mas nesse caso, não. Porque nesse caso, a pergunta serviu apenas para construir um recurso argumentativo. Aí depois eu generalizo. Generalizo e retomo Freud. Olha, assim, em uma análise freudiana, o ser humano é contraditório. E mesmo ações aparentemente bem intencionadas podem estar carregadas de discriminação.
Por isso, é tão difícil combater o preconceito linguístico, pois ele é legitimado pelo inconsciente coletivo, e olha o tanto que a palavra inconsciente é importante para retomar Freud, né? De que é preciso fazer bem ao outro, ensinando-o a falar certo. Olha que discussão interessante. E o certo, entre aspas, né? Porque essa ideia de que a gramática normativa impõe o jeito certo de falar e discrimina as outras possibilidades de fala. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, no D1 eu começo falando de Freud. No D2 eu começo falando de um exemplo social do dia a dia e termino falando de Freud. Assim o meu repertório fica produtivo, tudo fica muito bem encaixado. Agora, olha só como é que eu construí a minha introdução. E é importante, mesmo que eu não faça o desenvolvimento primeiro, é importante pensar no desenvolvimento primeiro. Porque agora vai ficar tudo muito bem encaixado, tudo muito bem colocado. Eu gosto muito de fazer a introdução da seguinte maneira. Olha só, introdução por oposição entre o ideal e o real. Por oposição entre o ideal e o real. Eu começo falando alguma coisa ideal, depois eu falo alguma coisa real, e depois eu falo que o problema deve ser resolvido. Olha só, ideal. Depois da Semana de Arte Moderna e da primeira fase modernista, imaginava-se que no Brasil a elitização cultural e letrada seria logo superada, que são assuntos, não é, do modernismo, lá da primeira fase modernista, é o ideal. No entanto, olha a importância dessa conjunção adversativa. Obras atuais como Preconceito Linguístico de Marcos Bagno, ou Banho, nós falamos banho, né? Apontam que o problema ainda persiste, embutido na formação psicossocial do brasileiro, revelado em ações cotidianas. Olha que interessante. No entanto, o problema ainda existe, como aponta o livro Preconceito Linguístico de Marcos Banho. E existe e pode ser percebido psicologicamente, psicanaliticamente, e isso já antecipa o que eu vou falar no D1. O meu texto fica bem amarrado e pode ser observado em ações cotidianas. Ou seja, isso vai ficar encaixado no exemplo cotidiano da professora que diz que o menino fala errado. Ainda hoje, é comum diminuir o outro por sua maneira de se comunicar, chamando de errada qualquer variedade diferente da norma padrão. Esse conceito, e aí eu termino dizendo que o problema deve ser resolvido. Esse conceito deve ser combatido por meio de ações que unam sociedade e instituições. Antes de qualquer coisa, o brasileiro deve se perceber como preconceituoso. Olha que importante, ó. Minha introdução, ideal real. E olha só que importante. Eu começo dizendo o ideal, depois eu falo o real, e no real eu já antecipo o que eu vou falar no D1 e no D2, e termino com a minha tese, dizendo que há um problema e me posiciono. Esse problema deve ser resolvido e a sociedade deve se unir às instituições para que o problema seja resolvido. Beleza? Tranquilo? Olha só a minha conclusão, a minha intervenção. Eu gosto muito de dividir a minha intervenção da seguinte maneira. Primeiro eu coloco a finalidade, depois eu coloco o agente, mais a ação, depois eu coloco o meio mais o detalhamento. Você sabe muito bem que a intervenção tem que ter essas 5 coisas. É uma solução. E essa solução tem que ter a finalidade, o para quê, o agente, que é quem vai resolver, a ação, que é o que deve ser feito, o meio, que é o como fazer, certo? E o detalhamento, você tem que detalhar, você tem que explicar. Então, olha só, como eu coloquei, eu já começo aqui o início da minha conclusão retomando lá o finalzinho da introdução.
dessa forma, a fim de que no Brasil tome-se consciência da sutileza do preconceito linguístico, são necessárias ações educativas que o combatam. Olha que interessante. Esse a fim de é a minha finalidade. E é uma finalidade em que eu amarro a conclusão ao final da minha introdução. Porque eu termino a introdução dizendo que o problema deve ser resolvido. E começo a conclusão dizendo, tá vendo? O problema deve ser resolvido. Agora eu coloco o seguinte. Eu coloco o agente, para isso, o Ministério da Educação, que é o meu agente, deve. Olha a importância do verbo dever. Ele deve promover, ao longo do país, em escolas públicas, eventos que discutam o assunto. Esse verbo é importantíssimo para ligar o agente à ação, para ligar o quem ao que deve ser feito. Beleza? Quem deve fazer? O Ministério da Educação. O que deve ser feito? Promover eventos que discutam o assunto. Aí eu coloco o verbo dever para ligar uma coisa a outra. Outras construções possíveis são aquelas como é necessário que, é fundamental que, é esperado que, certo? O esperado até que não é tão bom não, é melhor colocar é importante, é necessário. Aí depois eu coloco o modo, o meio. Esses eventos serão realizados por meio da formação. Olha esse por meio, o tanto que é importante colocar esse por meio para reforçar a ideia de meio mesmo, a ideia de como, da formação de equipes multidisciplinares e itinerantes, que com apoio comunitário promovam palestras e cursos que valorizem a variedade linguística de cada região do Brasil. Beleza, eu falei de eventos, falei de palestras, mas faltou detalhar um pouco mais. Ao detalhar um pouco mais, eu vou especificar, eu vou explicar um pouco mais sobre como são essas palestras. O detalhamento nada mais é do que uma explicação, uma justificativa. De qualquer forma, a importância do detalhamento é você especificar um pouco mais, é você falar um pouco mais. Uma das palestras terá como título Você Não Fala Errado. Olha que legal, e isso daria muita autoria. Você sugerir o nome da palestra. Ou seja, você sugere o nome da palestra. Isso mostra como que a sua intervenção pode ser realizada ao ponto de você dar até um nome para essa palestra. Por fim, tudo será feito com bastante cautela, para que se perceba a importância de se aprender a variedade padrão sem que isso pejorativize os outros falares. A norma oficial é exigida em situações formais de uso, mas ela não é, por isso, mais certa do que as outras. Conclusão detalhada. Agora, olha como ficou a redação como um todo. Olha só, como que ficou show, olha só. A redação toda. Depois da Semana de Arte Moderna e da primeira fase modernista, imaginava-se que no Brasil a elitização cultural e letrada seria logo superada. No entanto, obras atuais como Preconceito Linguístico de Marcos Banho apontam que o problema ainda persiste, embutido na formação psicossocial do brasileiro, revelado em ações cotidianas. Ainda hoje, é comum diminuir o outro por sua maneira de se comunicar, chamando de errada qualquer variedade diferente da norma padrão. Esse preconceito deve ser combatido por meio de ações que unam sociedade e instituições. Antes de qualquer coisa, o brasileiro deve se perceber como preconceituoso. Sobre esse assunto, vale lembrar Freud, em obras como O Mal-Estar da Civilização. Para o psicanalista, toda a sociedade gera e impõe modelos de comportamentos e valores. Nesse sentido, verifica-se o fato de, no Brasil, a cultura letrada e elitizada ter criado o ideal de que a variedade padrão deve ser a única valorizada. Para essa perspectiva, as outras deveriam deixar de existir. Ou seja, o preconceito linguístico é subproduto preocupante de um patrimônio ideológico ainda carregado de sentimento colonial e, por isso, europeizante. Você fala muito errado, menino. Repete a professora. Não são necessárias estatísticas. Exemplos assim povoam o cotidiano brasileiro. De qualquer forma, é preciso avaliar esse discurso. A professora mostrou preocupação ou apenas exercitou seu preconceito? Na verdade, as duas coisas.
Assim, em uma análise freudiana, o ser humano é contraditório e mesmo ações aparentemente bem intencionadas podem estar carregadas de discriminação. Por isso é tão difícil combater o preconceito linguístico, pois ele é legitimado pelo inconsciente coletivo, de que é preciso falar bem ao outro, ensinando-o a falar certo. De que é preciso fazer bem ao outro, ensinando-o a falar certo. Dessa forma, a fim de que no Brasil tome-se consciência da sutileza do preconceito linguístico, são necessárias ações educativas que o combatam. Para isso, o Ministério da Educação deve promover ao longo do país, em escolas públicas, eventos que discutam o assunto. Esses eventos serão realizados por meio da formação de equipes multidisciplinares e itinerantes, que com o apoio comunitário promovam palestras e cursos que valorizem a variedade linguística de cada região do Brasil. Uma das palestras terá como título Você não fala errado. Por fim, tudo será feito com bastante cautela, para que se perceba a importância de se aprender a variedade padrão, sem que isso pejorativize os outros falares. A norma oficial é exigida em situações formais de uso, mas ela não é, por isso, mais certa do que as outras. Beleza aí? Anotou tudo aí, criatura? Um abraço, tá? E arrebente lá no Enem. Boa prova!